Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, a aula de hoje nós vamos abordar a continuidade do período colonial, certo? Na última aula a gente abordou ali os assuntos referentes ao Brasil pré-colonial também, assim como as capitanias hereditárias e os governos gerais, até a União Ibérica. Dentro da União Ibérica, como já foi falado, foi um período propício para a invasão dos holandeses aqui no Brasil. A invasão dos holandeses ela vai levar, de certa forma, a uma dinâmica a mais no caldo cultural do Nordeste, onde nós temos, principalmente na gestão do Nassau, a entrada de artistas, biólogos, arquitetos de culturas diferentes que vão estar dando mais um tempero ali na cultura nordestina principalmente. Bom, mas os holandeses vão ser muito importantes economicamente para os senhores de engenho, mas no dado momento, após ali o final da União Ibérica, nós temos os portugueses tomando seus domínios referente à colônia Brasil, e os holandeses acabaram se tornando empecilho. Então os portugueses entram com tudo na expulsão dos holandeses e aproveitam-se da inquietação dos senhores de engenho, que estavam cada vez mais pressionados pela questão da cobrança das dívidas que os holandeses vinham fazendo de maneira cada vez mais incisiva. Bom, sendo assim, há uma união de diferentes tipos de pessoas em batalhas que vão ocorrer ali após a União Ibérica, onde nós vamos ver inclusive indígenas, negros, pessoas brancas que viviam aqui, todos unidos ali na questão da expulsão dos holandeses. Então a expulsão dos holandeses, as batalhas que ocorrem, elas também simbolizam ali a questão de batalha, essa fusão das várias etnias que ocorrem no Brasil, ainda que nós saibamos de que essa fusão se deu de maneira forçada, sem respeitar algumas partes envolvidas, ou a maior parte ou a maioria das partes envolvidas, no caso os indígenas principalmente, e as várias nações, as várias culturas africanas. Bom, voltando então nessa questão, os holandeses são expulsos do Brasil, e durante esse processo de expulsão dos holandeses, os portugueses também queriam reafirmar o seu poder sobre a colônia brasileira, já que Portugal tinha restabelecido seu domínio, mas já não era o mesmo império ultramarino que era antes da União Ibérica, porque muitas das suas colônias na costa africana e na parte asiática vão ser perdidas durante esse período da União Ibérica, e quando Portugal restabelece o seu poder, eles conseguem somente restabelecer o domínio sobre algumas dessas colônias, as principais, no caso, Angola e Brasil. No caso, Brasil era a galinha dos ovos de ouro, era de lá que saía a maior parte da renda de Portugal, e os portugueses vão estar justamente cobrando cada vez mais impostos, vão estar tentando assegurar que o Brasil vai continuar sendo deles. Esse exagero vai gerar, obviamente, algumas revoltas. E essas revoltas ocorrem por uma insatisfação das pessoas, dos habitantes, dos colonos que viviam no Brasil em relação a essa exploração portuguesa exacerbada, mas ao mesmo tempo também existiam divergências locais entre os diferentes grupos que habitavam a colônia. Os bandeirantes, os indígenas, jesuítas, estrangeiros como os espanhóis, que beleza. Agora existe uma linha de novo que separa o território de Portugal, a colônia portuguesa, e a colônia espanhola. Mas, obviamente, não dá para você expulsar todo mundo de uma vez só. E existiam espanhóis também residindo aqui. Bom, essas revoltas que vão ocorrer, elas vão ser nomeadas na história como revoltas nativistas. Revoltas entre os nativos ou revolta dos nativos contra a colônia. Mas essas revoltas nativistas, elas não têm a intenção de separar o Brasil de Portugal. São revoltas onde as características principais foram as que eu acabei de citar. Divergências entre os habitantes e divergências como
Portugal estava administrando a dominação sobre o Brasil, certo? Bom, indo mais adiante, nós temos, né, por volta ali, né, do século XVIII, a descoberta, né, e a exploração intensa, né, do ouro na região das Minas Gerais. O ouro que é descoberto nas Minas Gerais vai ser um divisor de águas dentro desse período colonial, já que a, a, a economia do açúcar ela já vinha caindo justamente por causa da concorrência e, né, se intensificava ali por parte dos bandeirantes a busca por metais preciosos, até que os bandeirantes conseguem descobrir, né, o ouro e também a prata na região das Minas Gerais. Com a descoberta do ouro e da prata vai haver uma verdadeira corrida pelo ouro, onde pessoas que viviam no Nordeste vão estar migrando para a região Sudeste e pessoas que viviam em Portugal vão estar também migrando para o Brasil para, né, morar nessa região e tentar ali enriquecer da noite para o dia. Então a sociedade ela vai mudar muito, né? Porque pessoas poderiam enriquecer da noite para o dia, mas ao mesmo tempo vão entrar mais escravos ainda. Esses escravos eles vão ser cada vez mais utilizados em setores diferentes da economia, tanto na questão, né, dos trabalhos domésticos, que já era comum, né, também na questão das plantações e também na questão da mineração. E, em alguns casos, alguns escravos conseguiam, inclusive, comprar a sua alforria, certo? Então, existe uma dinâmica diferente nessa sociedade mineradora e existe também a mudança da capital, né? A capital da colônia antes era Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro justamente pela questão do escoamento da produção. E essa população que se concentra naquela região, em cerca de 20 anos, ela vai aumentar 10 vezes. Então, é uma mudança muito grande que a mineração vai causar. Obviamente, Portugal vai querer controlar mais ainda essas questões. E esse controle ele vai ficando cada vez mais inadmissível por parte dos colonos à medida que as quantidades de ouro vão sendo elas vão se tornando diminutas. Então era muita cobrança e o ouro já não era tão abundante. Então vão surgir novos tipos de revoltas. E essas revoltas elas têm influências diferentes. Bom, as medidas que são tomadas pelo Marquês de Pombal, né, durante ali, a segunda metade do século XVIII vão ser determinantes para a intensificação das revoltas. Assim, né, uma das medidas que o Marquês de Pombal toma é justamente a questão da derrama, que é essa questão da exploração intensa, né, de impostos de Portugal sobre a região das Minas Gerais. Isso já vai gerar um atrito gigantesco. E ainda por cima nós temos os filhos da classe média cada vez mais inteirados nas ideias da Europa, porque muitos deles inclusive iam para lá estudar. E o que estava circulando na Europa, né, e na América do Norte, no caso, eram as ideias iluministas, que foram importantes tanto para a independência dos Estados Unidos como para a Revolução Francesa na segunda metade do século XVIII, certo? Bom, essas ideias iluministas, elas vão, né, levar aos conspiradores ali na Inconfidência Mineira a organizar um movimento visando a independência, né, do Brasil, principalmente focando na questão das Minas Gerais, querendo trazer universidades para lá, a industrialização, porém não tocavam na questão da escravidão, o que mostra que esses conspiradores, em grande maioria, eram ligados à elite ou à classe média. Bom, uma representação disso aqui, né, o Tiradentes ele vai ser o bode expiatório. Existiam outras pessoas conspirando ali na Inconfidência Mineira, porém, só quem vai ser condenado à morte efetivamente é o Tiradentes, por quê? Sim, ele era militar, era dentista tal, era um componente da classe média, mas ele não tinha a mesma influência política que os outros integrantes da Inconfidência Mineira e muito menos o mesmo poder aquisitivo. Então, ele vai ser tirado ali como um exemplo de que a coroa portuguesa iria punir as pessoas que tentassem ali quebrar aquele sistema. Então, ele, né, simboliza, né, a Inconfidência Mineira por ele ter sido também o líder e ao mesmo tempo o cara que foi, né, condenado à morte. Ao ser condenado à morte, todos já devem ter visto, né, ele é enforcado, depois esquartejado e tem toda uma simbologia dentro da história do Brasil. Porém,
A Inconfidência Mineira, ela é só uma revolta dentro desse conjunto, né, de revoltas emancipacionistas, que são diferentes das nativistas. As emancipacionistas, elas visam a independência, sim, né, como o nosso exemplo da Inconfidência Mineira. Nesse caso, nós temos a Conjuração Baiana, que acontece em 1798, já no final do século XVIII, e mais à frente, já durante o período em que a família real portuguesa está no Brasil, nós temos a Revolução Pernambucana. A Conjuração Baiana, ela acontece, obviamente, né, na região da Bahia, uma região, né, onde tem, né, uma concentração maior de negros, obviamente dentro daquele contexto muitas pessoas eram escravizadas, e os componentes de liderança da Conjuração Baiana, eles vão ser variados. Nós temos religiosos, alfaiates e militares. E esses indivíduos vão conseguir, né, fazer com que a sua voz seja ouvida pelo povo ali na região de Salvador. Então eles conseguem um apoio popular e, dentro da Conjuração Baiana, influenciado também pela independência do Haiti, eles vão estar debatendo a questão da abolição da escravatura. Isso é um detalhe importante da gente salientar, porque a Conjuração Baiana, assim como a Inconfidência Mineira, foi um movimento ali, né, de luta da população, visando, né, a independência do Brasil, porém ele não foi tão trabalhado historicamente, porque quem trabalhou primeiro essa questão da construção da identidade nacional foi, né, o Segundo Reinado Brasileiro, né, através do IHGB. E, durante esse período, a escravidão ainda era legal no Brasil. Então eles não iam falar, né, construir heróis nacionais que falassem da abolição da escravatura. Então esse é o ponto aí, por que a Conjuração Baiana ela recebe às vezes menos destaque do que a Inconfidência Mineira. E por último, a Revolução Pernambucana, que acontece em 1817, é legal salientar que a Revolução Pernambucana é só mais uma revolta do conjunto de revoltas que acontecem em Pernambuco, demonstrando o quanto aquela galera lá é sangue quente. A Revolução Pernambucana, ela tem ali um atrito, né, de discussões. Eles visavam sim a independência do Brasil também, estavam indignados com a questão, né, dos impostos para a região Nordeste, a falta de atendimento para as necessidades da localidade, já que a coroa portuguesa priorizava a região Sudeste, e os, né, revoltosos ali da Revolução Pernambucana, uma parte vai defender a abolição da escravatura e outra parte não. E essa divergência vai levar justamente à desorganização, ao desmantelamento, né, da revolta, que vai ser duramente combatida pelo governo central, certo? Bom, galera, então espero que vocês tenham entendido o X da questão desse vídeo: revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. É a diferença entre esses dois conjuntos de revoltas que ocorrem durante o período colonial, certo? Acompanhe o roteiro de estudos. Até a próxima, galera!